Em algum momento da sua vida, você já se questionou, você já se revoltou, você já se perguntou? Porque mesmo esforçando muito, mesmo trabalhando duro, trabalhando em muitos lugares, assim como eu, trabalhava a semana inteira, à noite, finais de semana, você já sentiu aquele sentimento de revolta por trabalhar e perceber que não sobrava dinheiro, por trabalhar e perceber que você não conseguia sair daquele ciclo vicioso de dívidas, por trabalhar e conseguir que você e perceber que você não conseguia atingir os seus objetivos, ou se conseguia, você ficava muito apurado? Pois é, eu também já passei por isso. E esse autor, George Clason, aqui, do homem mais rico da Babilônia, lá no início do século passado, ele também percebeu isso. E foi por isso que ele escreveu esse livro, né, ele compilou essas parábolas ambientadas na antiga Babilônia sobre os princípios de riqueza. Ele reuniu todos os princípios de riqueza mais importantes, né, a base, principalmente para nós que viemos de escolas públicas, para nós que não tivemos, né, oportunidade, nunca fomos incentivados a estudar sobre gestão financeira, nunca entendemos a importância porque ninguém nunca nos incentivou. E um conhecimento tão importante que mudaria o curso de nossas vidas, né, mudaria a nossa maneira de enxergar tanto riqueza quanto, nem precisa ser riqueza, mas a forma como a gente lida, gerencia o dinheiro, que teria essa importância, né, essa transformação de apenas fazer com que saiamos das dívidas, né, não nos enforquemos nesse descontrole financeiro. E esse livro, ele vai vir ensinar a gente esses princípios, né, a base das finanças pessoais, uma área tão importante no desenvolvimento de qualquer ser, né, de qualquer ser humano. E eu extraí aqui 5 lições de ouro desse livro que não substitui a leitura. Então, se você está aqui, eu tenho certeza que você tem esse mesmo problema que eu tive, que a Lohane do passado teve. Eu vou trazer então aqui os 5 princípios, as 5 lições que eu extraí desse livro para vocês. O primeiro princípio é: deixe a revolta te mudar. Um personagem chamado Arcade, que trabalhava arduamente, né? Ele trabalhava muito. Então ele é um personagem que ele poderia fazer as melhores carruagens, poderia ser o melhor trabalho da vida dele, mas ele percebia que mesmo se esforçando, mesmo sendo melhor naquilo que ele fazia, ele não saía do lugar. Ou seja, ele começa a ficar revoltado. Por que que ele não conseguia? Porque nunca sobrava dinheiro, ele não tinha para emprestar dinheiro para um amigo dele. Então, o primeiro passo é sentir revolta do seu comodismo. Só quando nós rejeitamos a nossa situação atual, a gente abre espaço para escrever uma nova história. Então, a insatisfação, o desconforto interno que a pessoa percebe que está vivendo não condiz com aquilo que ela quer, não condiz com aquilo que você merece. Você sabe que você merece mais, você sabe que você pode mais, você sabe que existem muitas oportunidades, ou você sabe que você merece viver porque você é uma pessoa esforçada, mas não é porque você é uma pessoa esforçada que você vai conseguir chegar aonde você quer. Só o esforço ele não é capaz, né, de trazer o que você quer, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa esforçada. E se fosse só esforço, você já conseguiria ter chegado onde você deseja. Mas a chave não é o esforço, por isso você precisa deixar essa revolta emocional que a gente fala, a energia emocional que vai causar a ruptura. Porque se você se contentar com aquilo que você quer, não existe uma energia que faça você entrar em movimento. Então, esse desconforto dói. E eu sei que a gente não quer sentir dor, mas essa é a dor justamente, né, que vai fazer com que a gente quebre esse ciclo, com que a gente se movimente. Esse desconforto faz com que a gente queira sair do lugar. Então, sinta esse desconforto, deixa essa dor, né, ficar latente em você, porque é essa dor que vai fazer com que você faça a ruptura necessária para começar a mudar de vida, para você começar a sair das dívidas, da escassez, né? Existe um universo de abundância e você sabe que você merece desfrutar desse universo. Então deixe essa insatisfação, né, te corroer por dentro. Deixe esse desconforto agir em você,
porque é isso que vai ser a força motriz para que você comece a fazer movimentos para sair do lugar. Bom, em segundo, eu coloquei pague-se primeiro. Um sábio da Babilônia ensinava: sempre separe 10% de tudo que ganha para você mesmo. Então, antes de pagar as dívidas, as contas, gastar, pague-se primeiro. A maioria nunca junta nada porque deixa o dinheiro escorrer com boletos e desejos imediatos. Aí você vai falar, ai, Lohane, mas eu tenho as contas. Pois é, você vai tirar 10%. A pessoa mais importante da sua vida é o seu eu do futuro. Você está investindo em você. Você vai tirar esses 10% para você, para investimento, vai guardando ele enquanto você estuda outras coisas que a gente vai falar mais aqui à frente. E, ai, mas sobrou dívida, então você vai ter precisar se movimentar para pagar essa dívida. Ai, faltou pagar a conta de água. Então você vai deixar aqueles 10%, você não vai mexer nele, aquele dinheiro não é seu. Esquece que existe esses 10% do seu salário e vai fazer outra coisa para você conseguir pagar essas dívidas. Mas todo mês você vai separar 10%. E você vai cultivar a mentalidade longo prazo, porque quando a gente é muito medíocre, a gente quer o quê? No curto prazo. Então parece muito distante a gente pensar em daqui 10 anos, mas passa assim. Então esses 10% não é seu, é do seu eu do futuro. Coloca na sua cabeça que esses 10% não te pertencem. O próximo princípio aqui que eu trouxe, né? O controle os seus gastos. Arcade, o homem mais rico da Babilônia, dizia: não adianta ganhar mais se você não sabe controlar seus gastos. Quem gasta tudo nunca verá, né, o ouro se multiplicar. O inimigo é a ilusão de que quando eu ganhar mais, aí a sua vida vai ser solucionada. Olha só, você precisa gastar, né, controlar os seus gastos desde já, com aquilo que você tem. Porque às vezes você pensa, ah, mas se eu ganhar um aumento, só que quando você ganha um aumento, você sobe um pouquinho. E não é, esse não é o intuito. Se você ganha tal valor e você vive com esse valor, se você recebe um aumento, ou você é promovido, você passa a ganhar aqui em cima, você precisa continuar vivendo com o mesmo valor que você vivia antigamente. O problema é que as pessoas, elas começam a ganhar mais e elas aumentam o custo de vida delas. Então, a primeira coisa que elas fazem é trocar um carro que gasta mais. Então, esse princípio, né, de controlar os gastos, fala que o inimigo é essa ilusão que a gente cria de que quando a gente ganhar mais, aí sim a gente vai controlar. Errado. Quando você passa a ganhar mais, se você já não cultivar o hábito desse controle, eu sei que é muito dolorido a gente olhar com as coisas que a gente gasta, quando você ganhar mais vai ser a mesma coisa, você ainda vai continuar atolado em dívidas. E existem três coisas pelas quais a gente gasta: pela emoção, pela crença e pelos hábitos. Pela emoção é o prazer imediato em obter aquilo, né? É o alívio, são as emoções que a gente alimenta quando a gente compra alguma coisa. Quem nunca comprou alguma coisa quando chega aquele pacote, nossa, uma sensação, um êxtase de você abrir. Mas passa assim, não vou nem dizer horas depois, mas minutos depois, e a gente já não tá sentindo mais aquele prazer. Aquilo já se tornou banal, né? Então é porque o outro comprou, é uma comparação, todo mundo tá usando, eu tenho que usar. Então é pela emoção, né? O prazer curto prazo. A gente não pensa a longo prazo, a gente quer sentir hoje, aqui e agora. Pela crença, porque a gente acredita que é difícil ganhar dinheiro, eu mereço comprar isso, porque só se vive uma vez, quem sabe eu morro amanhã. Então, pelas crenças que a gente cultiva totalmente errada e pelos hábitos de não ter uma educação financeira, de ter ausência de planejamento em relação ao nosso dinheiro. Dentro do livro, ele traz aí umas suposições do que você pode aplicar ao seu dinheiro, então eu recomendo que você leia, sim, o livro. Mas também não é sua culpa, ninguém te incentivou, te ensinou. Na nossa grade curricular escolar não é importante, né, a gente saber sobre isso, segundo a visão deles, mas agora nós vamos começar a entender
como que funciona. Vamos passar para a próxima regra de ouro aqui que eu trouxe para vocês. Faça o dinheiro trabalhar para você. A riqueza começa quando você faz o dinheiro trabalhar para você, investindo e multiplicando. Lembra que a gente falou de guardar os 10%? Quando você guarda os 10% do seu dinheiro, né, para o seu eu do futuro, enquanto você faz essa montante de dinheiro no longo prazo, você também pode ir estudando, você pode estudar no que investir, como investir. Existem pessoas, né, que investem, que fazem esses investimentos para nós, mas isso não substitui o fato de que você precisa se conscientizar de como funciona, né, o mercado financeiro, de ações, o mercado imobiliário, que é tudo aquilo que a gente pode estar investindo. E eu queria contar aqui uma parábola dos 5 talentos para vocês, que com certeza vocês já conhecem, mas eu escrevi aqui, eu vou deixar esse material disponibilizado para vocês depois também, para que vocês possam sempre consultar, porque o aprendizado, né, ele é efetivado quando a gente lê várias vezes e vê várias vezes a mesma coisa, né? Então a gente consegue aprender pela repetição. Jesus contou que o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para longe, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos e ao outro deu 1 talento. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. O que recebeu 5 talentos saiu logo, trabalhou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos fez o mesmo e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1, com medo de perder, cravou um buraco e escondeu na terra. Cavou, desculpa, gente, errei. Quando o senhor voltou, pediu contas. O servo dos 5 talentos apresentou 10. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre o pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, entra no gozo do teu senhor. O servo 2, né, dos 2 talentos, apresentou 4 e recebeu a mesma aprovação. Mas o servo do talento 1 devolveu apenas o que havia recebido, dizendo que teve medo. Então, né, foi dito a ele: a todo que tem que tem mais será dado, e ao que não tem, lhe será tirado. Gente, aqui a gente está falando sobre você multiplicar aquilo que você tem, o seu dinheiro, o seu tempo, as oportunidades, você saber aproveitar as oportunidades, você saber investir, fazer bons investimentos. Como que a gente pode pensar só em viver? Hoje eu não consigo pensar só em comprar coisas. Eu preciso investir, eu preciso multiplicar, eu preciso aproveitar as oportunidades que são dadas. Então, se você não está sabendo investir o seu tempo, se você não está sabendo multiplicar o seu dinheiro, se você não está sabendo aproveitar as oportunidades, você é como um desses servos, né? Do um talento, ignorante. Então, lembre-se, quanto mais você tem, mais será dado, porque mais pode confiar em você. Então, você tem que aprender a trabalhar com o pouco que você tem, para que o Senhor, para que o universo venha e te entregue mais, porque como vai te entregar mais se você não consegue fazer muito com o pouco que você tem? Tá certo? Então vamos passar para o quinto, né, para a quinta regra de ouro aqui que eu trouxe para vocês desse livro que eu extraí e última, que é a seguinte: vá atrás de conselhos sábios, mas das pessoas certas. Mas por que confiar no conhecimento de um oleiro a respeito de joias? Perceba, ele queria fazer um investimento. Eu preciso que vocês leiam para vocês entenderem, porque eu não posso vir trazer aqui, senão vai ficar muito longa a história. Quando eu vou na padaria, né, eu quero pão. Se eu quero pão, eu vou no mecânico? Não. Então, não ouça conselho de pessoas que não sabem o que fala, né? Quer dizer, o inimigo é a ignorância vestida de opinião. As pessoas, não é porque você ama o seu pai, ama a sua mãe, ama o seu tio, ama o seu filho, que a opinião dele por você amá-lo é correta. Olha os resultados que ele tem. Será que ele sabe o que ele faz? E olha só, eu vou ler aqui uma parte do livro para vocês que eu extraí. Aspas. Permitimos que a opinião dos outros influencie nossas decisões com muita facilidade.
e nos aconselhamos com pessoas totalmente desqualificadas. Arcade aprendeu por meio de uma experiência desagradável, confiando a um oleiro, olha, a um oleiro que seria capaz de obter joias de boa qualidade. Se ele queria joias de boa qualidade, como ele vai confiar isso a um oleiro? Ele deveria um joalheiro. No entanto, o homem não sabia nada a respeito de joias, e assim mesmo, com as melhores intenções, a economia de Arcade se perdeu. Mesmo que essas pessoas tenham boas intenções, sejam pessoas de bom coração, não significa que elas, não significa que elas tenham uma boa opinião para dar. Talvez ela seja ignorante àquilo. Então a gente precisa saber ouvir as pessoas certas, né? As opiniões certas. E para você que ficou aqui, né, até o final desse vídeo, a gente já tá chegando ao fim, eu vou trazer uma dica bônus para você. Haja com propósito e disciplina. O que significa agir como propósito e disciplina? Você tem que ter propósito, você tem que ter alguma coisa pautável, sabe? Não, você pensa em uma coisa que você quer, ela parece muito pequena, você precisa desmiuçar ela, você precisa ter propósito, você precisa falar não, mesmo para boas oportunidades, elas não vão te levar aonde você espera. E tenha disciplina, né, para você esmiuçar todo aquilo, todo o processo que você tem que passar para você não se perder, para você não se deixar desmotivar. Então, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia não é apenas sobre dinheiro, sobre liberdade, é sobre escolha, é sobre futuro. Lembre-se, a revolta te move. Pagar-se primeiro vai te fortalecer. Controlar os seus gastos multiplica a força que você já tem. Buscar bons conselhos te guia e a disciplina é o que garante a sua vitória. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, espero que isso possa te auxiliar, te ajudar de alguma forma nessa área de desenvolvimento humano que é tão importante para todos nós. Ó, super beijo e até a próxima.